Olá, boa tarde. Eu estou apresentando aqui o trabalho sobre a avaliação da mobilidade urbana na cidade de Itaituba, a partir da análise do Plano Diretor Municipal. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, atualmente engenheiro civil, sou recém-egresso da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e eu desenvolvi com a professora Marcela Santos da Silva, mestre em engenharia civil, e atualmente ela ocupa a cadeira das disciplinas de transporte dentro do campus Itaituba. Então, para a gente conseguir iniciar e começar a conversar sobre o que é a mobilidade urbana, como ela funciona, quais são os seus aspectos e o que nós vamos estudar aqui, é necessário a gente compreender que a mobilidade urbana dentro do município, dentro da cidade, dentro desse contexto urbano, ela vai ocorrer justamente pela integração do planejamento de transporte junto a como essa estrutura dessa cidade ela está planejada, de como ela é executada. Nesse caso, nós estamos falando dos polos geradores de viagem, né? Nada mais são do que os serviços que essa cidade disponibiliza e de como isso vai funcionar em relação a como essas pessoas elas vão conseguir se locomover para chegar a esses espaços. Então, isso também vai envolver em relação ao que a cidade tem disponível de rodovias, o que ela tem disponível em relação a recursos de acessibilidade, calçadas, áreas de passeio, ciclovia, transporte público, estímulo em relação ao transporte motorizado, não motorizado e assim por diante. E também é necessário compreender que a infraestrutura de transporte ela vai ser justamente constituída também ali da infraestrutura básica. E a infraestrutura básica ela não é nada mais do que um conjunto de bens, esses que a gente pode compreender que são ofertados em grandes unidades, que são compostos aí dentro da infraestrutura básica, que está dentro da infraestrutura de transporte. Nós temos rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, mas também a infraestrutura básica ela pode ser compreendida aí como saneamento básico, acesso à energia, telecomunicação e outros. Mas, para que a gente consiga compreender justamente o que esse estudo ele vai abordar, como eu já mencionei aqui, a mobilidade ela vai tratar justamente aí sobre o que é acessibilidade e como ela funciona. Então, a mobilidade nada mais é do que ela proporcionar às pessoas que ela tenham acesso aos espaços. Quando nós estamos falando disso, nós queremos mencionar sobre o que é o transporte, quais transportes estão disponíveis, se é transporte público, se há, se não há, qual a qualidade desse, se tem ciclovia, se não tem, quais são as qualidades das vias existentes, como essas vias estão conectadas e como essas pessoas conseguem se movimentar. Logo, a gente vem sobre a integração com a cidade, que é como essas pessoas elas vão sair de suas residências, vão sair de seus trabalhos, vão acessar os seus trabalhos, vão acessar serviços básicos, serviços de saúde, educação, turismo, como que elas vão acessar outros pontos, seja se locomover residência para residência, mas enfim, como essa rede de transporte ela vai estar estruturada. Então, dessa forma, a gente vai ter o que aí? O destino e o deslocamento, né? Então, por exemplo, eu sou um morador e eu tenho aqui a minha residência e vou me deslocar até certo ponto. Então, nesse momento, recursos de mobilidade urbana estarão sendo acessados. Então, por exemplo, se eu estou em uma via, se eu irei utilizar transporte público, se eu vou utilizar ciclovia, enfim, calçada, quais são os acessórios disponíveis, como tudo isso funciona. Então, nesse momento, é necessário compreender tudo isso. E é nesse momento em que a engenharia civil, nós, engenheiros civis, engenheiros de transporte, engenheiros urbanos, vamos atuar nesse sentido. Então, a partir dessa compreensão sobre deslocamento, sobre recursos disponíveis, também é necessário pensar sobre o ordenamento espacial. Quando eu falo sobre o ordenamento espacial, eu estou mencionando referente justamente a todos esses acessos que falei, só que é necessário imaginar nessa escala geral, em como essa cidade ela vai estar estruturada, em como esses recursos estão disponíveis, em como tudo isso está interligado. Portanto, as políticas públicas elas vão ocorrer justamente nessa etapa. Então, planos diretores, políticas de mobilidade, todas as leis criadas e voltadas a isso, elas vão trabalhar justamente
na promoção desse ordem espacial, e para que ele ocorra de fato é necessário que essas políticas elas estejam sendo regularmente monitoradas e estejam, no caso, sendo exigidas sua efetividade e que elas estejam sendo cumpridas. Logo, essas políticas elas só vão ser possíveis a sua execução através de obras. E como é que essas obras, essas políticas, de fato, elas estarão sendo executadas? Então, por isso, a gente vai ter aí sobre os agentes no processo. Quem são essas pessoas que estão aí atuando? E é nesse momento que o Estado ele vai entrar como principal quem vai intervir nesse processo, né? Então, no caso aí, poder público municipal, estadual e de esfera federal, são essas pessoas que conseguem atuar e conseguem fazer essa mobilização no sentido de que essas políticas sejam efetivadas, ao mesmo tempo em que as obras também sejam efetivadas, né? E aí vão surgir algumas problemáticas. Quando eu não tenho políticas públicas devidamente efetivadas, o que ocorre é um desordenamento espacial, áreas periféricas sendo desassistidas de serviço, centralização de serviços, ausência de acessibilidade, problemas relacionados à mobilidade urbana. Então, todos esses processos eles podem se tornar problema, podem vir a ser problema, desde que essas políticas elas não sejam executadas. Então, essas políticas públicas, essas obras, tudo isso pode vir a gerar problemas de contexto de esfera municipal, estadual, enfim, a depender de como isso está integrado em relação a essas problemáticas. E devido a essas problemáticas, é justamente o que esse trabalho ele vai vir estudar em relação à ausência desses instrumentos normativos sobre a condição de transporte urbano, o que vai acabar fragilizando o desenvolvimento desses serviços, né? Então, no caso, quando eu tenho ausência desses instrumentos normativos relacionados à mobilidade, ao transporte urbano, isso vai enfraquecer o desenvolvimento desse tipo de serviço. Já que eu não tenho políticas públicas para isso, logo o desenvolvimento desses serviços eles ficam à mercê, né? Então, esse trabalho ele vai buscar avaliar a mobilidade urbana da cidade de Itaituba, no estado do Pará, justamente a partir dos acessórios que tem disponível no município, averiguar as políticas de mobilidade urbana que são vigentes no município e discorrer sobre as características do setor no perímetro urbano, né? Discorrer sobre essa mobilidade urbana e, por fim, realizar indicações sobre as alterações que precisam ser realizadas, caso isso seja necessário. A área de estudo, como já foi mencionado aqui desde o título, é a cidade de Itaituba. É uma cidade aí que tem aproximadamente 150 mil habitantes. Ela está no interior do Pará, localizada no sudoeste paraense, e é uma cidade que é banhada pelo rio Tapajós, então é só para a questão de se localizar geograficamente. A cidade de Itaituba ela teve diversos avanços aí ao setor do tempo, como ciclos econômicos, borracha, mineração e afins. Entretanto, os desenvolvimentos, esses desenvolvimentos não foram acompanhados pelo setor de infraestrutura. Ou seja, a infraestrutura do município ela se desenvolveu ali em áreas centrais e as outras regiões mais afastadas, elas acabaram sendo desassistidas, seja em relação à infraestrutura de transportes e até mesmo a falta de saneamento básico. E aí, qual que é a grande problemática, né, quando nós vamos para centros urbanos, é que a falta de investimentos ligados a esses setores, com o passar do tempo, eles começam a ser maiores justamente por essa centralização de serviço e como as pessoas elas conseguem ter acesso de forma igual a estes serviços. Para a gente alcançar os objetivos desse trabalho, no caso, foi realizada uma abordagem quali-quantitativa, ou seja, verificando a qualidade e quantidade dos serviços, buscando compreender quais são os recursos disponíveis no território urbano e como esses atuam. Então, para verificar isso, foi realizada aí uma revisão bibliográfica do plano diretor do município e depois foi analisado uma análise qualitativa dos critérios, esses que foram desenvolvidos por Lester et al. Em 2021. São esses que estão aqui nesse quadro ao lado. Então, análise da qualidade das condições do serviço, a avaliação da infraestrutura, qualidade das ruas e serviços de trânsito
e o que a lei fala sobre a qualidade das ruas e serviços de transporte. Depois, todos esses dados levantados e as descrições, e aí foram realizadas descrições das considerações referentes às condições da mobilidade urbana dentro da cidade. Ou seja, para além desse material teórico, também foi realizado um levantamento in loco sobre o que o município tem disponível, né, em relação a transportes e afins. Do resultado, primeiro é necessário compreender que o plano diretor do município de Itaituba ele foi desenvolvido em 2015, é o último plano diretor vigente, ou seja, no final deste ano de 2025, ele completa 10 anos aí de existência, sendo que dentro do próprio plano diretor é aconselhado uma revisão periódica de 2 anos a cada 2 anos, a cada 5 anos, perdão, e que seja anualmente verificado se as políticas instaladas aqui elas estão sendo cumpridas de fato. Ou seja, a partir desse ponto já há uma incoerência em relação ao que está sendo aplicado e o que está sendo definido em política pública e o que está sendo de fato efetivado. O plano diretor ele vai abordar aqui em relação à mobilidade urbana os seguintes tópicos que são destacados. Sobre a função social da sociedade, lá no título 1, capítulo 2, da estruturação e ordenamento territorial e ambiental, que vai abordar justamente como essas ruas devem ser divididas, políticas em relação ao transporte público, quais são a divisão em relação a bairros, sobre infraestrutura, qualidade das vias, disponibilidade de mobilidade urbana, acessibilidade. A mesma coisa também vai ser abordada da política de estruturação e gestão urbana e dos projetos urbanísticos e estratégicos do município, que é a promoção da conectividade entre essas vias, a promoção desses acessos de mobilidade urbana em relação ao transporte público, a acessibilidade. Então, tudo isso ele é abordado e assegurado dentro do plano diretor participativo do município de Itaituba. Entretanto, quando nós vamos para a análise de como o município ele está caracterizado atualmente, nós temos essas condições. Então, aqui nessa figura, nós conseguimos observar o seguinte. Aqui estão destacados alguns pontos. Esses aqui na cor azul, eles indicam que são pontos de turismo. Esses na cor roxa, que tem nestes pontos aqui o aeroporto, terminal hidroviário, terminal rodoviário, eles são terminais de acesso. Na cor verde, temos 2 pontos de educação, aqui o Instituto Federal e a Universidade Federal, e aqui a Escola Técnica Estadual. E na cor vermelha, nós temos 2 centros comerciais. Então, o que a gente pode observar aqui? Uma certa centralização desses serviços, né? Então, há um grande conglomerado de serviços nessa área, enquanto para essa área nós temos serviços em extremo, como, por exemplo, aqui essas instituições estaduais e federais de ensino que estão em extremos da cidade. Então, aqui a gente consegue perceber uma centralização de serviços, enquanto nós temos esses serviços de educação em áreas muito afastadas do centro urbano, o que acaba sendo uma problemática, né? Porque nós temos a questão do acesso aos espaços e como essas pessoas vão acessar, como elas vão se mobilizar. Isso porque a cidade de Itaituba não conta com serviço de transporte público. E aí, como que essas pessoas vão se locomover, né? É claro que há moto, há carro, mas também é necessário pensar se toda a sociedade, se todos os cidadãos, eles vão ter acesso a esses recursos, né? A adquirir uma moto, adquirir um carro. Então, traz um questionamento sobre a disponibilidade desses recursos, sobre o transporte coletivo e sobre a concentração de serviços. Indo além disso, o transporte público ele vai ser assegurado por lei, né? Então, é um serviço assegurado. Mas então, antes de partirmos para as outras discussões, como que essa mobilidade é feita, como esse acesso aos espaços é feito? A cidade de Itaituba ela vai contar então aí com transporte por aplicativo,
que tem algumas empresas em maior evidência, né? São elas conhecidas como Maxim, Urbano Norte e alguns outros aplicativos locais. Embora esses transportes de aplicativo e esses serviços disponibilizados por táxi e mototaxistas, eles contribuam justamente para esses acessos a esses serviços que estão em áreas longínquas. É preciso compreender que nem todas as pessoas vão ter um poder aquisitivo de sempre recorrer a esses serviços, né? Que foi a discussão que eu levantei um pouco atrás. Em um estudo que foi desenvolvido por Pontes et al. No ano de 2021, na cidade de Manaus, ele justamente traz esse questionamento sobre como esses aplicativos, esses meios de acesso, eles de fato contribuem para a acessibilidade ao espaço. Porque é necessário compreender que quando eu tenho esses serviços disponíveis, uma parcela da sociedade ela vai recorrer a esse serviço, ou seja, o transporte público ele pode vir a cair em desuso, que é justamente o que Pontes levanta em relação ao questionamento que pode chegar até na descontinuidade desses serviços públicos, justamente por falta de pessoas que acessem esses serviços, né? Porque aí nós vamos ter uma limitação digital, uma limitação financeira, porque nem todo mundo vai ter acesso, vai ter aí o desenvolvimento para poder manusear esses aplicativos e ter acesso a esses serviços que são pagos, né? Não são serviços que são distribuídos de forma gratuita. E aí vão ser levantados alguns questionamentos como: se a política de mobilidade ela é estabelecida através da materialização de projetos, de uma conjuntura de ações compostas por projetos de infraestrutura e a adoção de políticas públicas, sendo a execução possível apenas pelo Estado. Então aí é necessário que o Estado intervenha para que essas políticas elas ocorram de fato, para que esse acesso, essa mobilidade, ela de fato ocorra. Outra questão: o transporte público ele é considerado um serviço essencial e de direito social. Além disso, ele promove a eficiência dos modos de transporte e contribui para a acessibilidade à educação, trabalho e serviços essenciais, assim como fomenta o desenvolvimento econômico e espacial. Então, é necessário a gente compreender que quando eu tenho um plano diretor que ele me traz uma série de serviços, uma série de ações que devem ser executadas, e eu vou para a análise da cidade, onde não há a ocorrência, perdão pelo barulho, gente, aqui na rua, onde não há a execução desses serviços, então eu tenho uma desconformidade entre o que é previsto e o que é executado. E aí, mais uma vez, retomando a discussão referente, quando eu tenho esses serviços particulares, né, que são serviços por aplicativo disponível, aqui Costa, em 2021, ele menciona sobre como uma parte da sociedade que não vai ter acesso a esses serviços privados, seja por razões econômicas, mercado digital, da informação afins, eles vão ficar à mercê de serviços precarizados ou até mesmo sem, devido à baixa adesão, que é justamente por essa questão dos serviços disponíveis e que uma certa parcela da sociedade vai recorrer a esses serviços e outro serviço vai acabar caindo em desuso. Então, como já até mencionei, nós temos aí, para considerações finais, umas divergências entre o que há de fato executado e o que o plano diretor municipal menciona, uma distribuição desigual dos serviços públicos, que foi o que a gente pôde ver naquele mapa, onde ele estava lá com áreas de turismo, educação, centros comerciais, terminais de acesso destacado, e aí também essa distribuição desigual dos serviços públicos, ela vai justamente concomitar aqui com a desigualdade socioespacial, que é como esses serviços eles estão distribuídos, é como essas pessoas estão tendo acesso a esses serviços, como a mobilidade urbana ela está sendo de fato executada, se essas políticas elas estão sendo efetivas, se há obras em execução, e a ausência da efetividade e atualização do plano diretor. Como eu mencionei, há cláusulas que falam sobre a manutenção do plano diretor, e o plano diretor já não é atualizado há quase 10 anos, é o que entra em dissonância ao que há previsto, assim como há previsto a necessidade da vistoria em relação ao que está sendo efetivado, né? E aí,
de possíveis soluções, a gente traz aí a necessidade da atualização da política urbana para a atual realidade do município, para que essas políticas sejam de fato efetivadas, mas que essas ações elas sejam integradas junto com a sociedade. Porque políticas públicas elas só podem ser construídas junto com a sociedade, que são os principais afetados por essas políticas. Então é necessário que o poder público, junto com a sociedade, assim como o poder privado, né, empresas privadas, elas podem entrar como parceiras para a efetivação de obras de infraestrutura de transporte, que essa mobilidade urbana ela seja de fato efetivada. Então, dentre as possíveis soluções, fica de indicativa desse trabalho a atualização principal do material normativo para que essas obras elas ocorram e a política urbana seja de fato efetivada. Então, com esse raciocínio, a gente fecha a apresentação do trabalho, e aqui, por fim, são as referências. E nós somos gratos pela atenção, você que acompanhou até aqui esse vídeo. Possivelmente o trabalho estará disponível aí nos anais do evento. Para mais informações aí também a gente se coloca disponível. Através do nosso nome, vocês encontram o nosso currículo Lattes. E aí, para trabalhos futuros, dúvidas e afins, nos colocamos à disposição. Muito obrigado, gente. Um bom restante de evento para você que vai acompanhar outros trabalhos.